Olá, pessoal, vamos estudar mais um pouco. Hoje vamos relembrar uma coisa muito importante, que são as operações matemáticas, que quando a gente fala de operações matemáticas, as pessoas geralmente pensam só em quatro. Ah, as quatro operações. Ah, eu sei matemática só um pouquinho, eu só sei as quatro operações. É muito comum ouvirmos isso. Mas quando fala seis operações, as pessoas já ficam assim, mas qual que é? Qual que é? Porque eu sei de mais, menos, vezes e dividir. Qual que é as outras duas? Então, é isso que nós vamos estudar um pouquinho aqui hoje, tá? Então, as seis operações matemáticas começam, né, com a adição. A adição é a primeira, mais conhecida, e ela recebe um sinal para a gente saber que é uma adição, que é a cruzinha, sinalzinho popularmente conhecido como sinal de mais. Se eu quiser um exemplo aqui, eu posso fazer 9 mais 2 igual a 11. Então, esse foi um exemplo da adição. Aí, vamos para a segunda operação mais conhecida, que é a subtração. A subtração também recebeu um sinal, que é um tracinho apenas, né? E um exemplo aqui, 9 menos 2 igual a 7. Um exemplo da subtração. Aí, vamos para multiplicação. A multiplicação é muito conhecida, né? Porque tem até a tabuada, né? Que é uma multiplicação, que é a conta de vezes. Mas ela não tem só esse sinal. Ela pode ser também um pontinho entre os números, como, por exemplo, 9 vezes 2 igual a 18. Então, esse aqui é um exemplo da multiplicação. Aí temos a divisão. A divisão é a continha de dividir. A conta de dividir pode ser escrita com vários tipos de sinalizações, tá? Pode ser assim, ou apenas 2 pontos, também significa divisão, ou a chave, quando você arma aquela conta de dividir na chave, né, que a gente fala, ou apenas um traço onde você coloca um número em cima e um número embaixo, tá? Então, vou pegar um exemplo com o número 10, para dar para dividir por 2, tá? Não o 9, que eu estava pegando até agora. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, esse é um exemplo de divisão, mas eu poderia também ter escrito 10 dividido por 2 igual a 5. Ou ainda, eu poderia ter escrito 10, o traço e o 2. 10 meios. Uma fração? Sim, mas é uma conta de dividir, porque dá para fazer 10 dividido por 2. Dá 5. Ou ainda, né, teria a chave, 10 dividido por 2 igual a 5. Por quê? 5 vezes 2, 10. Para 10 não sobra nada. Então, tem vários jeitos de escrever a divisão. Aí, vem a quinta operação matemática, que é chamada de potenciação. A potenciação, olha que interessante. Essa tem tantos sinais, todas têm, a potenciação não tem. Potenciação não ganhou nenhum sinalzinho para representar ela. Então, quando a gente quer fazer uma potenciação, a gente tem que escrever os números da seguinte forma. Um número a gente escreve na linha, né? A linha do caderno estaria aqui, e o outro a gente escreve sobrescrito, lá em cima, do ladinho. Então, a gente lê assim, 9 elevado a 2. E aí, a gente resolve da seguinte maneira, repetindo quantas vezes o expoente aqui mandar, a gente repete a base. 2 vezes, então, 9 vezes 9, 81. Essa é a potenciação. E a última é a radiciação. Olha bem o nome, não é radiação não, hein? Radiciação. Essa tem o sinal, muito conhecida como raiz quadrada, mas não existe só raiz quadrada, tá? Existe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Vamos imaginar que eu vou fazer a raiz quadrada, então o 2 aqui, de 9. Então, vou pôr o 9 aqui dentro da raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3
dá 9. Então, raiz quadrada é o número daqui, você repete 2 vezes. E como a raiz quadrada ela é a mais conhecida, a gente nem precisa colocar esse 2 aqui. Eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 9, sem o 2 lá, é igual a 3. Então, essas são as 6 operações matemáticas. Ok, pessoal?